Olá galera, meu nome é Alisson Alves. Eu vou falar um pouquinho sobre SOA, tá? Esse assunto é o capítulo 19 do livro de Somerville, da edição 9, tá? Esse trabalho é da disciplina de Engenharia de Software, ministrada pelo professor Álvaro Medeiros, num curso de mestrado ofertado pelo PPGI. Essa aqui é a nossa agenda. Vamos falar um pouco sobre a evolução dos sistemas. Vamos apresentar alguns conceitos. Vamos mostrar também algumas características. Iremos entrar um pouco mais a fundo sobre o que é um serviço dentro de uma arquitetura SOA. Iremos falar também sobre SOA nas corporações, nas empresas. E vamos apresentar algumas conclusões. Antes de falar de fato sobre SOA, nós vamos conceituar computação distribuída. Até porque SOA ela é a evolução dessa computação distribuída. Tá? Um sistema distribuído, segundo Tannerball, é uma coleção de computadores independentes que se apresenta ao usuário como um sistema único e consistente. Já George Couros diz que é uma coleção de computadores autônomos interligados através de uma rede de computadores e equipados com software que permita o compartilhamento dos recursos do sistema, como hardware, software e dados. Assim, podemos definir a computação distribuída de forma consistente em adicionar o poder computacional de diversos computadores interligados por meio de uma rede de computadores. A união desses diversos computadores com o objetivo de compartilhar a execução de tarefas é conhecida como sistemas distribuídos. Referente à imagem mostrada anteriormente, podemos citar como problemas dessas tecnologias os protocolos proprietários, a falta de interoperabilidade, a dependência entre as plataformas, a falta de flexibilidade entre essas tecnologias. Então agora, de fato, vamos falar sobre SOA. Então, o que SOA não é, primeiramente? SOA não é uma tecnologia, SOA não é um produto ou uma plataforma de desenvolvimento, SOA não é uma revolução nos sistemas de TI, SOA não é um simples web service e SOA não é puro marketing. Então podemos definir que SOA é um conceito de arquitetura corporativa que nos permite criar, padronizar, documentar serviços genéricos, únicos e interoperáveis, que possuam de maneira fácil ser reutilizáveis por diversas aplicações diferentes, sem a necessidade de ser desenvolvido novamente, tornando o processo de desenvolvimento muito mais ágil. Aqui está o que eu poderia chamar de os 5 pilares de uma arquitetura SOA. Toda arquitetura SOA tem que ter essas características aqui. Ela tem que ser de fraco acoplamento, tem que ser extremamente reutilizável, tem que ter uma interoperabilidade entre os serviços. Esses serviços eles devem seguir um padrão. E os serviços eles podem ser compostos, inclusive de outros serviços. Esse ciclo apresenta uma característica, ou melhor, apresenta as características de uma arquitetura SOA. Como dito na apresentação, no início da apresentação, nós vamos definir, conceituar melhor serviços dentro de uma arquitetura SOA.
Serviço é uma função independente, sem estado, que aceita uma ou mais requisições e devolve uma ou mais respostas através de uma interface padronizada e bem definida. Os serviços eles não devem depender do estado de outras funções ou processos. E a tecnologia utilizada para prover o serviço, tal como uma linguagem de programação, por exemplo, não pode fazer parte da definição do serviço. Os serviços eles têm que ser reutilizáveis, eles devem compartilhar de um contrato formal, ou seja, o serviço que disponibiliza uma informação, ele tem que deixar claro para o serviço que vai ler essa informação, quais parâmetros, por exemplo, ele deve receber na chamada para que ele possa responder de forma correta a informação desejada. Esses serviços eles devem possuir baixo acoplamento, eles devem abstrair a lógica, eles devem ser capazes de se compor. Eu posso ter 1, 2, 3, 4 serviços que se compõem e juntam e unidos formam um único serviço. Esses serviços eles são autônomos. Cada serviço tem a sua importância e esses serviços eles devem evitar a alocação de recursos por longos períodos. Aqui nós iremos falar um pouco sobre web service, sobre serviços web. Os serviços web hoje são atualmente a tecnologia mais utilizada para a implementação da arquitetura SOA. São otimizados por serem usados por outros programas e não por pessoas. É o uso ambíguo do HTTP, que possibilita a adoção de serviços web. Um web service é um sistema de software identificado por uma URI, cujas interfaces públicas e mapeamentos são definidos e descritos usando um padrão de linguagem que, no caso, o mais utilizado é o XML. Os web services são baseados nos seguintes padrões: protocolo de comunicação SOAP, linguagem de descrição WSDL, registro de serviços UDTI, linguagem de composição WSBPEL. Essa figura ela apresenta a arquitetura de um web service, como o web service ele funciona na prática por baixo. Eu tenho aqui um provedor de serviço, eu tenho o registro desse serviço e eu tenho o cliente do serviço. O cliente ele quer uma informação, então ele vai no provedor de serviço que fornece essa informação e faz uma requisição, faz um request. À medida que o provedor de serviço responde para o cliente, esse serviço é registrado em uma outra camada que na nossa imagem está descrita como registro do serviço. Eu registro que o cliente X consumiu do serviço Y a informação de um CEP de uma rua qualquer. Antes de falarmos sobre essas 3 boas práticas que eu apresento no slide, é muito importante que uma arquitetura orientada a serviço, bem modelada, ela produza soluções para processos de negócio sem haver uma característica dominante perante a estrutura utilizada, pois a mesma solução irá ser utilizada para outros tipos de aplicações, gerando assim agilidade em todo o processo de desenvolvimento. Uma arquitetura SOA, ela possibilita o fornecimento de uma nova geração de aplicações dinâmicas, que é exatamente aquilo que eu falei quando foi apresentada a imagem da característica de uma arquitetura SOA, onde eu tenho vários serviços compostos de outros pequenos serviços ou componentes, todos eles unidos, buscando uma resposta ao serviço solicitado pelo usuário. Estas aplicações elas proporcionam aos usuários finais
percepções e informações mais detalhadas e precisas do processo como um todo, bem como a flexibilidade necessária para acessar estas informações de forma mais adequada e ágil. Tais aplicações, elas possibilitam às empresas melhorar de maneira automática cada vez mais as tarefas manuais para possibilitar uma visão sólida de cliente e relações com parcerias, também organizar serviços de negócios compatíveis com políticas internas e regulamentações externas. A conclusão é o alto desempenho e agilidade, a diminuição de custos para as empresas que utilizam essas abordagens, tornando um nível superior às demais de mercado. Agora, falando sobre essas 3 boas práticas essenciais que eu apresento aqui no slide, use SOA para minimizar o futuro custo de mudanças em uma ou 2 áreas críticas do seu sistema. Crie um pequeno grupo, vamos chamar Centro de Excelência em SOA, para liderar, melhor dizendo, esses projetos. Desenvolver os conhecimentos necessários e educar todos os envolvidos. Faça com que esse Centro de Excelência ele colabore com as áreas de negócio para aprender quais são os problemas mais adequados para resolver. Quando se adota SOA como arquitetura de um sistema, é importante provar a importância que essa arquitetura tem na corporação, tem na empresa. A arquitetura ela facilita processos e diminui redundâncias no desenvolvimento e integração das aplicações, possibilitando às empresas continuar operando e talvez até expandir suas operações sem aumentar o quadro de funcionários para desenvolver novos serviços ou simplesmente mantê-los. Quando se utiliza SOA, você tem que pensar a longo prazo. SOA é uma metodologia de TI de longo prazo e não deve ser suscetível a flutuações econômicas de curto prazo. As empresas que reconhecem SOA como uma estratégia fundamental continuarão investindo nessa iniciativa e serão bem mais competitivas no mercado atual. Para nossa conclusão, nós podemos dizer que o que a web fez para a interação entre homem e máquina, usuário e programa, os serviços web farão para a interação entre programa, sistema. Galera, é isso. Valeu, obrigado. Dúvidas, estamos sempre à disposição. Valeu.